Que maravilha! E aí, professora Sandra, que maravilha, professora Sandra. Você está linda hoje, professora. Hoje eu pensei que sempre, mas você só está me vendo linda hoje. Mas é porque hoje é um dia diferenciado. Você está linda sempre. Obrigada. Ciro também está muito bonito, elegante aí, ó, todo. O Ciro é um lindo. Já fui, agora estou careca, acabado, broxa. Olha, como eu sou pernambucana, tem uma música lá em Pernambuco que diz que é dos carecas que elas gostam mais. Eu acho que é um acalento para os carecas. É um chamego para os carecas. Né? É isso aí. Então, vamos... Fábio? Fábio está aí? Estou aqui. Ciro, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar muitas coisas. Primeiro, eu quero agradecer a vida de você e a vida de Elione, não é? Vocês que me mobilizaram e que fez esse curso acontecer e que fez todo mundo ficar muito feliz, né? Por nós conhecermos outras pessoas, abrirmos os nossos corações, conversarmos sobre muitos temas, muitos assuntos, né? Acho que teve uma aproximação afetiva e amorosa de todas as pessoas que ainda persistem até hoje aqui no curso. Então, eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero começar sublinhando isso. Eu, hoje, me encontro em êxtase, não é? Hoje, eu me encontro naquilo que William Reich chama de reflexo do orgasmo. Eu sou puro prazer, pura felicidade. Eu estou me desintegrando, meus átomos parece que estão, meus átomos do meu corpo parece que estão se desintegrando de tanta alegria, de tanta felicidade. É um sentimento que é muito difícil da gente sentir, né? Mas hoje é um dia especial para mim. Estou muito feliz mesmo. Sandra preparou uma pauta aí, né, para a gente conversar sobre a infraestrutura, o apoio logístico material utilizado pelo curso, os componentes curriculares, né, o conteúdo, metodologia, a ação docente, a comunicabilidade, a articulação com os discentes e a participação dos discentes, né? A autonomia, o envolvimento com os conteúdos. Eu acho que esses pontos são pontos bastante significativos e que bem podem ocupar essas 2 horas desse encontro, né? Para a gente não se perder. E aí eu acho que é todo mundo conversar, ser sincero, não é? Falar o que significou. A gente começou em agosto. Eu estou enganado, Sandra? Então, eu estou aqui com o cronograma. A gente pensou a aula inaugural foi em julho, mas a gente começou mesmo em 4 de agosto, porém a gente teve 28 de julho, a aula inaugural. A aula inaugural foi 28 de julho, em agosto a gente começou, mas estamos em dezembro, né? Mas o que é que ocorre? Tivemos 2 encontros, que um foi o falecimento do meu pai e o outro foi uma apresentação de um trabalho que a gente foi fazer que inviabilizou esses 2 dias. É isso. Né? Então, a gente está dentro do cronograma até agora. Então, a gente pensou, organizamos, né, eu e Elione, o Ciro, esse momento de hoje em 3 momentos. Primeiro momento, que seria mais ou menos de 45 minutos, seria a gente fazer uma conversa, uma avaliação do que foi o módulo 1,
dizendo que o curso está organizado em 3 módulos. O primeiro módulo, que é a ideia de leitura, quer dizer, esses módulos, na verdade, eles não são fragmentados, eles são integrados, porque a gente entende que é o todo. Então, hoje a gente vai fazer a avaliação do que foi esse primeiro momento, desde a aula inaugural para cá. Depois, o Ciro vai fazer algumas considerações, e a gente pensou hoje, Elione nós preparamos, né, uma síntese da leitura imanente, né, a partir da ótica da Elione e nós, né, que a gente preparou, e depois a gente quer apresentar para vocês os próximos passos, né, que é ver temáticas, pensar já como vai se dar, a gente já tem um cronograma pronto dos outros módulos, e apresentar o cronograma até onde a gente vai, até a publicação, que é os momentos agora que a gente vai entrar nas oficinas, certo? Então, a gente pensou assim, era para o Fábio fazer, mas ele está muito emocionado. Pode dizer? Não. Aí ele está muito com a música, né? Ficou super emocionado com essa música aí. Aí eu vou conduzir aqui a avaliação. Então, a gente pensou de fazer um círculo, uma roda, que seria assim. O primeiro ponto seria infraestrutura, que compreende apoio logístico, material do curso. Aí todo mundo falaria desse ponto. Depois, uma segunda rodada, componentes. Terceiro, porque para não ficar repetitivo, porque se, por exemplo, o Denis falar, e ser mais dinâmico, tá bom? Pode ser? Então, em relação ao ponto 1, e também se você não tiver o que dizer ou for contemplado na fala do outro, a gente vai passando em diante. Então, em relação à infraestrutura, apoio logístico, né, material do curso, o que é que vocês têm a dizer para a gente poder se organizar aqui? Quem gostaria? Cida, fica à vontade e na sequência vocês vão pedindo a mão, tá bom? Cada pessoa vai ter 2 minutos para falar. Bom, boa noite. Sobre a questão do apoio logístico, eu gostaria de enfatizar e da infraestrutura, que diante das condições adversas que a gente tem passado, né, por conta da pandemia, para quem é do interior e para quem é de outros estados, seria totalmente inviável participar de um curso como esse. Então, assim, na medida do possível, né, a gente vê o esforço de vocês e da gente também acompanhar, né, os sobreviventes, os aguerridos, da gente estar perseverando, persistindo, porque a gente vê que é um esforço coletivo, que é um esforço conjunto. Vocês daí, a gente de cá, para estar pontualmente no horário, e aproveitar essa ferramenta que a gente tem, né, à nossa disposição, que é a internet, que é a sala de aula, o Meet. Então, eu vejo assim que é de fundamental importância, mesmo à distância, mas esse contato que a gente está tendo, essa possibilidade, esse canal se abrir. Sobre o material do curso, eu acho assim que eu ainda eu faço essa autocrítica. Eu já fiz algumas leituras, mas muito superficiais, porque para que a gente possa realmente se aprofundar, aprender as categorias, é preciso muito mais que uma leitura, 2 leituras, mas um material de altíssima qualidade, certo? Eu fiquei hoje pensando sobre os textos que Fábio disponibilizou recentemente, né, a pedido do professor Ciro. E, assim, uma coisa que eu estava refletindo, né, eu não sei se todo mundo pensa mais ou menos parecido. Tem alguns textos que são enviados pelo grupo que eu estou percebendo como se fosse assim, meio em cima da hora. Então, por exemplo, a gente que é trabalhador, que é filho de trabalhador, a gente tem que seguir uma programação durante a semana, já que a gente só se encontra de 8 em 8 dias. Se vem, por exemplo, um texto na véspera, para que eu leia esse texto preparatório ou que comente alguma discussão, na véspera, para mim, particularmente, fica muito inviável eu dar conta da leitura desses textos. De resto, é só parabenizar e dizer que está show de bola e vamos que vamos. Obrigada. Ô, Ciro, você quer ouvir e depois falar? Ou todo mundo? Ou quer falar agora? É só
só uma parte. É só uma parte. A gente vem trabalhando assim, a gente vem enviando textos 2 semanas antes de nós fazermos o debate. Esses textos que eu mandei para vocês hoje, não é? Para vocês, não era para ler para hoje, não, porque hoje é avaliação. Esses textos são são arquivos que se referem à leitura imanente do primeiro texto que a gente leu, da Estética da Existência. Aí tem lá o diálogo crítico, o mapa das unidades significativas, o diário etnográfico, a interpretação compreensiva. Aí depois a gente falou muito sobre o texto do Lessa, que é Trabalho e Proletariado no Capitalismo. E aí eu mandei a leitura imanente que nós fizemos já há algum tempo, né, do texto que o Lessa fala sobre a leitura imanente. Então, mandamos o texto original e a leitura imanente que a gente fez. E mandamos a leitura imanente do Lukács, do capítulo 4 do Trabalho, não é? Então, é como nós fazemos a leitura imanente, né? E depois mandamos a leitura imanente, não é, da Áurea Breitbach, que é sobre o conceito de região, e a primeira parte da dissertação dela é só sobre metodologia, problema, e aí a gente também mandou a leitura imanente que a gente fez. Então, assim, enviou, não é, a leitura imanente do livro da Pedagogia do Oprimido, da introdução, para vocês verem como é que faz, não é, a leitura imanente da introdução. Então, é só para evitar que outras pessoas, na sua avaliação, questionem por que nós enviamos o texto hoje. Nós enviamos o texto hoje para depois vocês, com calma, que eu ia falar isso no final, mas eu tive que me antecipar, em função das ponderações da Cida, que foi muito pertinente, mas eu só estou querendo fazer esse esclarecimento. Depois eu vou novamente continuar o esclarecimento, mas os textos que foram mandados para vocês não foi, nós temos a consciência que não era para ninguém ler, não é? São o texto acompanhado da leitura imanente, mais um arquivo para vocês depois olharem com carinho como é que se operacionaliza com a leitura imanente. É só isso. Bom, eu volto a ficar em silêncio para ouvir as outras pessoas. Eu penso que o momento da fala é com vocês, gente. O momento é de vocês. Quem mais gostaria de falar em relação ao apoio logístico material do curso? Vamos chamando pela ordem. Francisca. Não, Ciro, eu acho que esse momento é livre, porque tem vários pontos, às vezes a pessoa não quer falar desse ponto, mas quer falar do outro, entendeu? Ah, entendi, desculpe. Também sobre esse negócio, né? O que falar de cada ponto. Pode ser também que um colega já tenha falado daquilo que a gente queira falar, e aí no outro ponto, viu? Acho que a Cida me contemplou nesse ponto. Mais alguém? Oi, Denis, por favor. Boa noite. Eu estou desde o começo, né, com o pessoal, já conheci o professor Ciro, já tinha degustado de alguns textos dele, né, e eu acho que assim, essa construção que fizeram do curso, ela é muito boa, porque nas medidas das aulas do professor, a gente foi observando detalhes no texto que a gente não tinha a atenção de observar, né? De esmiuçar, como o Ciro gosta de dizer. E aí foi muito bom a visão dele com a leitura imanente, porque a gente vê como fazer, como desenvolver, né? E aí eu sempre me maravilho toda vez que eu vejo o Ciro falando sobre algum texto, sobre algum artigo, que é essas coisas que a gente não tem ainda o olhar para estar observando e estar
ligando os pontos, fazendo essas conexões, que é muito, para mim é super, hiper maravilhoso. Aí, com relação a texto, a estrutura, eu não tenho nada a reclamar, só agradeço. Mais alguém? Pessoal, é importante, fiquem à vontade de avaliar os pontos positivos, né, o que pode melhorar, as sugestões, as críticas, o espaço é esse. Você está falando, boa noite. Você está falando, professora, de que cada um desses pontos, ou a gente pode comentar qualquer um deles? Eu também pensei nisso, Jailson. Você está falando só do primeiro, e depois vai para o segundo. A gente pensou de fazer uma roda, primeiro porque pode ser que se repita, mas se a pessoa quiser enfatizar, a gente está no primeiro ponto. É porque eu acho que vai render um bocado aí no segundo e no quarto. Certo, mas alguém... Tá bom. Tem mais alguma coisa a dizer em relação à infraestrutura, apoio logístico, que é o apoio que o Fábio tem dado, o material do curso até agora? Alguém tem mais alguma coisa ou eu posso passar para outro ponto? Por favor, Cida. Sobre o Fábio, eu quero ressaltar aqui essa pessoa que é o Fábio, que tem feito essa ponte entre vocês e a gente. O Fábio tem sido maravilhoso, tem feito, sabe, tem desempenhado um papel muito importante. Então, assim, agradecer o Fábio. Na aula passada, eu estava lendo um texto que eu tive que apresentar no sábado, na pós. Eu tinha chorado tanto já à tarde, que à noite eu acho que eu já não tinha nem tanta lágrima para... Enfim, já estava saturada à noite. Mas, assim, o Fábio, ele é muito especial mesmo, sabe? Agradecer demais o Fábio e o trabalho que ele vem desenvolvendo, esse contato. Prontamente, quando a gente tem uma dúvida ou quando a gente fala de um material, ele disponibiliza, certo? Então, agradecer, Fábio, demais a sua colaboração, a sua atenção, certo? Porque você é uma pessoa que a gente não pode esquecer nesse processo. Você também é fundamental. Era isso, gente, que eu queria registrar. Fabiana Geisa, depois. Bom, eu iniciei o curso com ele já em andamento, um convite feito pela Raquiline, mas naquela altura o apoio do Fábio foi fundamental para contextualizar, para fazer a ponte com a universidade, para repassar o que já havia acontecido nos encontros anteriores, então só corroborar com aquilo que a pessoa que falou antes, dizendo que o apoio do Fábio foi fundamental. Bom, eu também vou rasgar a seda aqui pro lado de Fábio. Você que lute, Fábio, vai ficar aí com a bochecha vermelha. Eu queria agradecer ao Ciro mesmo, porque eu estava pensando o quanto o Fábio é uma pessoa que tem muito para nos dar de forma tão natural. Conversando com o Fábio, a gente já consegue aprender um bocado. Então, assim, isso me fez pensar um pouco em como pessoas grandes conseguem filtrar pessoas grandes para próximo de si. Porque a gente percebe que muitas pessoas desse curso foram por intermédio do Ciro, da professora Elione, da professora Sandra, que são grandes pessoas, que são grandes seres humanos, e acabam atraindo para si outros grandes seres humanos que nós temos a oportunidade de conhecer, mesmo que virtualmente. Então, com todas as críticas que existe à tecnologia, que também são válidas, mas a gente tem que pensar que esse espaço aqui nos aproxima de pessoas. Eu nunca vi o Fábio pessoalmente na minha vida, mas parece que eu conheço o Fábio já de 100 anos, de quando eu conheço o Ciro, eu conheço o Fábio, como se eu já conhecesse o Fábio pessoalmente. Então, assim, a tecnologia, ela consegue sim nos aproximar de pessoas e ela consegue sim nos trazer pessoas incríveis para perto, mesmo sem esse contato físico. Então, assim, por intermédio do Ciro e da professora Sandra e da professora Elione, eu tive o prazer de conhecer Fábio, que é uma pessoa assim que existe, de tão inteligente que é. Eu acho que é uma das pessoas mais... Fábio, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que eu já tive o prazer de conversar. A apresentação do Fábio naquele dia
com o uso da tecnologia associada à leitura imanente foi surreal para mim, assim, de motivação, de querer ser pelo menos metade disso. Eu acho que eu só não estava mais besta com a apresentação do Fábio do que o Ciro. Que a cara do Ciro, você via, assim, dele embasbacado, admirando a apresentação do Fábio. É isso. Obrigada, pessoas, por vocês, né? Porque eu já conheço a Cida, conheço o Jailson, e eu tenho certeza que todas essas pessoas aqui são tão grandes quanto. Não tiveram oportunidade ainda de ser visto como a gente conseguiu conviver com o Fábio nesses períodos, né? Que ele é a pessoa que serve de ponte entre a gente e os professores. É isso. Obrigada, Geisa. Jailson? Então, é tudo isso que o pessoal já falou. Eu gostei muito do apoio do Fábio, ele ajudou muito, apoiou muito. E quando ele não podia, a professora Sandra também estava tomando conta aí também teve algumas aulas que ele não pôde, então a professora Sandra quem estava ajudando, a professora Elione também, e o professor Ciro. Então, assim, todo o material foi enriquecedor, que foi passado, mas que o apoio logístico, principalmente, assim, principalmente eu vou dizer como a Geisa falou do Fábio, também não conheço a Geisa, conheço a professora Elione e o Bruno. Eu acho que os outros eu não sei se eu conheço, mas assim, está sendo muito bom, um momento de aprendizado e tudo, e a tecnologia ela tem esse lado, né, de aproximar os que estão distantes. Hoje a gente vê, às vezes a gente está do lado de uma pessoa aqui, mas a pessoa está conversando com outra pessoa bem distante da gente, conversa mais até do que com a própria pessoa que está do lado. Então tem essa parte hoje que vai até para a sociedade, não apenas para a educação como um todo, viu? Então, assim, parabéns, Fábio, pelo apoio, e é isso. Ok, podemos passar para o ponto 2, quem gostaria? Bora, povo, para a gente não perder tempo. Quem gostaria de comentar o ponto 2, componentes curriculares, conteúdo e metodologia? Eu acho que a gente comenta só coisa positiva, aí fica parecendo que a gente tá puxando saco. Porque eu mesmo não me sinto... Não tenho nada de comentário assim que eu acho que poderia ser construtivo no sentido de acrescentar alguma coisa que não seja elogiar, porque o conteúdo foi excelente. Todas essas aulas que a gente teve até agora, a gente teve acesso a um conteúdo disponibilizado pelo Ciro, que infelizmente, como a Cida colocou e como o próprio Ciro colocou, a gente não tem ainda condições, por conta da dinâmica da vida real, de ler tudo. Mas, assim, por mais que a gente não consiga ler o material, eu pelo menos me contento em ouvir o conteúdo apresentado pelo Ciro. Às vezes eu não consigo ler os textos, mas eu venho para a aula com o meu ouvido bem disponível e tentando buscar acompanhar o raciocínio. Então, assim, em relação ao conteúdo e à metodologia, não só mesmo parabenizar, porque o Ciro tem uma forma de condução de conversa. Ele traz o texto, traz o conteúdo programado e acrescenta mais um universo de informação aquilo ali. Então, é muito, muito, muito mesmo formativo os encontros, mesmo nos momentos que eu não pude ler o texto. Eu vinha sabendo que eu ia sair daqui com muito algo agregado que eu não cheguei no momento. Então é isso, não tem muito o que falar, não. Por isso que eu fico quietinha aqui na minha. Francisca? Gente, quando eu falar, já podem começar, não espera eu... Tá. Eu quero, nesse ponto, frisar um pouquinho a respeito do cuidado, né, que está sendo colocado, né, tratado cada momento. O cuidado que eu digo do conteúdo, assim, fazer como, né, a moçada fala, né, top dos tops, essa questão da metodologia, do cuidado de estar incentivando a participação, de estar buscando estratégia de ter essa mesma distância, né? Um fator que nos limita a interação do público com o conteúdo, com quem está fazendo o debate, com
a estratégia escolhida, né, de comunicação daquela temática abordada no determinado dia. Então, eu percebo muito cuidado, né, muito zelo, muita atenção em como está sendo, em como cada aula vai sendo conduzida, né? Então, para mim, assim, muito positivo a forma como está sendo abordado, né, esse conteúdo. E, na medida do possível, diante de toda a dificuldade, né, sendo pensado metodologia que não fique maçante, que não fique cansativo. A forma, eu quero colocar assim, a forma como o Ciro conduziu, né, grande parte dos encontros, para mim, é muito positivo nisso que a Geisa coloca, né, na condução do conteúdo a partir da conversa, porque a gente não está na pressão, não é que a gente tenha que todo mundo esteja com o texto na cabeça e tudo, mas como que é natural, né, a forma de abordar cada momento, cada temática, e é sobre esse cuidado, esse zelo, né, que é isso que me atrai também a cada encontro, né, que é a reciprocidade desse cuidado de vocês conosco. Eu só agradeço. Fabian, Jailson, depois. Eu gostei bastante do modelo de avaliação que foi enviado pelo formulário. Não foram em todas as aulas que nos foi enviado, mas em algumas, mas eu até acabei usando aquele modelo de questões em alguns dos eventos que eu trabalhei nesse semestre. Porque em algumas aulas que eu senti dificuldade de acompanhar a linha de raciocínio do Ciro, aonde ele queria chegar, com algumas divagações, aí depois, com o formulário, eu acabei fazendo pontes e conexões que foram úteis para perceber o andamento da aula. Então, um elogio para aquele modelo de avaliação. Eu assim, vou voltar um pouco sobre a tecnologia, porque assim, se eu fosse esse material que foi disponibilizado, o livro do Ciro, por exemplo, eu não sei quanto que custa, né, se eu fosse comprar, mas a tecnologia facilitou esse momento de disponibilizar livros para a gente de uma forma mais em conta, apesar da gente gastar muitos olhos e tudo de frente a um computador. Mas se a gente fosse comprar todos os livros que são citados no mestrado, no doutorado, assim, quando junta tudo, seria desvantajoso. Então, a tecnologia proporcionou isso. Inclusive, eu vou até lembrar, fazer uma cobrança aqui, o professor Ciro. Eu me lembro que na primeira aula ele disse, quem assistir todas as aulas vai ganhar um livro de presente, não sei o que lá. Não sei se ele se lembra desse momento. Então, eu tô Claro aqui, que eu lembro. Lembra? Participei de todas, tá? Aí estou aguardando depois, no final. Sei que está no meio ainda, não terminou, mas eu estou por aqui também, viu? Aí, assim... Ciro, ainda tem águas, né? Tem muita coisa ainda. Mas é isso, certo? A minha proposta é quem participou do primeiro módulo. Aí quem participar do segundo, do terceiro é outro livro, né? Outro livro, certo. Pronto. Aí vem com a Elione, vem comigo, eu acho que seria... Aí tem o povo, né, que tem aí 2 que ganhou, né, por chegar sempre assim, na horinha certa, e depois começou a desandar, não foi, Sandra? Ai, Bruno? Isso aí, Chica. Bruno? Oi, boa noite. Estão ouvindo? Sim. Eu vou comentar os 4 pontos, professor, porque eu acabei de chegar aqui na casa de um colega que eu vou para um lançamento de um livro do meu amigo meu, e ele foi convidado, é de 8 horas. Aí vim na correria. Enfim, vou falar bem rapidinho. Primeiro, agradecer a oportunidade de fazer o curso, né, dizer que estou muito satisfeito. Lembro do primeiro dia de aula aí do professor Ciro, quando ele começou a falar, depois ficou em relação ao início, né? Então, em relação à questão da logística, gostei também, gostei dos textos, gostei da questão da disciplina, do cumprimento de horário, gostei do professor Ciro em si, das suas aulas, professor, que são, na verdade, ensinamentos, né? A oportunidade que a gente tem
além de entender e estudar a própria leitura imanente, mas a partir do seu próprio conhecimento adquirido, não só do conhecimento, mas também a experiência de vida, né? Isso, para mim, conta muito. Não vejo a hora de ter a oportunidade aí na sua casa, que você já convidou várias vezes, disse que ia fazer uma comida gostosa, então estamos esperando. Exatamente. Mas, além da comida da sua casa, essa questão da aprendizagem propriamente dita. Então, estou entusiasmado, esperando aí o segundo módulo, para a questão das oficinas. Outra questão metodológica que eu gostei muito foi o Fábio ter trazido a experiência dele, a aprendizagem dele, tanto o Fábio quanto a Lu, né? Então, essa questão da logística, o Fábio deu um suporte extremamente importante, a professora Sandra também, a professora Leone, os colegas da turma em si, que faziam as perguntas, questionamentos, que eu sempre respondia ali, que termina a gente aprendendo, né? Então, estou comentando todos os pontos, porque, enfim, professor, eu vou ter que pedir licença para me ausentar. Mas aí foi uma satisfação, vou aguardar aí o segundo módulo, depois eu vejo com a professora Sandra o cronograma quando inicia-se, e dizer que gostei muito, estou muito satisfeito e aprendendo a cada aula, tá? Embora às vezes eu participe pouco, mas atentamente aí ouvindo e aprendendo com o professor Ciro, com os colegas, com o Fábio também, né, que trouxe essa experiência. Professor, eu acho que o Fábio aí aprendeu muito bem com o senhor, professor, né? Teve essa oportunidade aí de ter esse seu suporte, de ter aprendido com o senhor e, consequentemente, está repassando para a gente, né? Isso aqui É o contrário, eu é que aprendo com ele. Não, mas não tenho dúvida não que ele aprendeu muito aí com o senhor. Aprendeu e aprendeu bem, direitinho, e está passando para a gente também. Então, agradeço a oportunidade, desde já desejo um feliz ano novo, aí, um feliz Natal, né, com saúde e paz aí para vocês e suas famílias. Infelizmente, vou ter que correr aqui quanto tempo, porque, assim, vai prestigiar o colega que está lançando um livro, tá bom? Vai com Deus, vai. Obrigada. Um abraço. Obrigado a vocês por tudo. Valeu, A gente Jair, manda todo mundo aí. Sim, para você o material. Obrigada, Bruno. Dá um abraço no Tá escritor, viu, bonitão? Tá certo, tô Maria. Vou dar sim. Obrigado aí a vocês todos aí. Doutora Leone, todo mundo. Tchau, Bruno. Rapidinho, só agradecer imensamente a todo mundo que falou aí sobre o apoio logístico. Eu queria só, sobre o ponto 2, o conteúdo, a questão da metodologia, ressaltar uma coisa que eu acho muito interessante, eu sempre faço questão de falar com o Ciro, é que a questão de quão orgânico é a metodologia que o Ciro utiliza, né? Às vezes a gente fica esperando algo mais estruturado, alguma coisa mais didática, e Ciro faz uma exposição e uma forma de falar e de passar, né, de dividir, compartilhar os conhecimentos de uma forma orgânica. E eu acho que, na minha opinião, e avaliação, rapidinho, esse o ponto alto que eu penso desse componente 2. Esse caráter orgânico e todas as exposições, todas as conversas que a gente tem com o Ciro, ele acaba tomando, né? Então, é isso. Podemos passar para o ponto 3. Sandra, tem pessoas que chegaram, era bom compartilhar o que a gente está acontecendo. Então, tá, obrigada. Então, pessoal, quem está chegando agora, a gente está fazendo uma avaliação do primeiro módulo, do que foi nesse primeiro módulo, no que tange a infraestrutura, apoio logístico, componente curriculares, a gente está no ponto 2, né? Então, a gente está dando uma rodada em relação a cada ponto, para depois a gente seguir com a dinâmica de trabalho. Mas aí a gente queria ouvi-los, que ao mesmo tempo que vocês forem avaliando os pontos, ponderando o que foi bom, o que pode melhorar, né, dando sugestões para os próximos módulos. Lembrando que o curso de escrita de texto científico, publicação, difusão, publicização do conhecimento científico, é um curso integrado, que tem o primeiro módulo, que é a leitura, como pressuposto fundamental para qualquer escrita acadêmica. O segundo e terceiro módulo, que a gente vai apresentar depois, eu e Eli, que é a questão das oficinas, até a publicização. Aí agora a gente está avaliando esse momento muito rico de experiências, vivências, com vocês, a gente quer ouvi-los. O curso começou dia 28,
Lembrando que 2 encontros não tiveram por questões de ordem pessoal e de trabalho, mas, no geral, a gente quer ouvi-los. O que foi bom, o que é que não foi tão legal, o que é que pode melhorar. Se alguém que chegou agora quiser comentar o ponto 1 e o 2, ainda há tempo. Senão, a gente passa para o 3. Alguém gostaria? Então, podemos passar para o item 3. E quem quiser depois pode retomar, tá bom? O item 3, quem gostaria? Estou igual aquela mulher de bingo, né? Quem dá mais, quem dá mais. Sandra, eu penso que esse item 3, de certo modo, quando nós, por exemplo, eu, né, falei a respeito do conteúdo, da forma como está sendo conduzido, já contempla um pouquinho, né, no cuidado, na atenção, na melhor forma de chegar, de abordar o conteúdo, de fazer com que ele seja apreendido, sei lá, compartilhado por todos, né? E aí acho que implica nisso, que é a comunicabilidade, a articulação, né, entre professor, docente e discente. Mais alguém? Fabiana está colocando a questão da fidelidade com o horário, de começar e terminar. Ele acha que foi muito importante. Mais alguém? E também vocês podem comentar outros aspectos que não estão aqui, como neste guia. Mais alguém, pessoal? Ponto 4. Ponto 4. Ponto 4. Eu quero avaliar o ponto 3, né? Pronto. Não. Vejam só. Ação docente, comunicabilidade e articulação com os discentes. Eu queria concordar com os que me antecederam, né? Primeiro, parabenizar o Ciro, agradecer, né, pelos conhecimentos que foram transmitidos, socializados, né? Vamos pensar assim, que foram socializados. Dizer que, de fato, né, o Ciro é um professor catedrático. A gente comenta muito, eu e a Elione, né, que o Ciro é um professor, é um intelectual tradicional do termo orgânico de si. Além de ser um intelectual orgânico na perspectiva gramsciana, né, de teoria em relação com o envolvimento com a praxe humana, comprometimento ético, político, social, né, tem uma posição, tem uma visão de mundo muito declarada, né, ele se considera comunista, se considera, tem uma demarcação muito grande no campo teórico. É alguém que, mas na minha opinião, é um intelectual catedrático mesmo, né? Alguém que a gente pouco hoje encontra na academia, né? Alguém que de fato tem um domínio teórico muito grande, transita em diversas áreas do conhecimento, né? Na ciência jurídica, nas ciências econômicas, nas ciências que revela nas ciências sociais, nas ciências da educação, né? Nas ciências agrárias, porque fez doutorado em sociologia. É alguém que tem uma vida totalmente dedicada ao estudo. Veja, não estou querendo com isso diminuir os outros. Alguém que, por exemplo, Ciro diz que fez o mestrado dele em 4 anos.
Não estou fazendo a justificativa, não. Fez o doutorado em 4 anos também, Ciro? Não, eu fiz o mestrado em 5 anos, o doutorado eu fiz em 6 anos. Quer dizer, foi um tempo de que a própria universidade, a lógica produtivista, né, da produção enxuta, que tanta gente critica, né, da tailorização do trabalho acadêmico, né, científico, e o produtivismo intelectual não era um pressuposto, mas o que estava posto era a qualidade dos trabalhos de dissertações. O que estava posto é você dominar e a raiz da questão e da teoria. Então, você tinha que ler muito. Então, pela própria natureza da formação acadêmica do professor Ciro, ele transita em um universo, né, e pela experiência de vida, experiência de militância, desde a Associação de Moradores, foi quando ele começou, né, que ele contou no início, a experiência militante em partido político, a experiência como coordenadores de diversos cursos, né, da experiência própria. Ai, não acredito que eu estou perdendo a conexão. Ai, então, acho que essa própria, eu e a Eliona, a gente sempre comenta que o Ciro é intelectual, né, um intelectual que está arraigado dentro dele essa questão conteudista, no sentido positivo do termo, né, de uma apropriação teórica arrojada, um trânsito no diversos, e ele revela aquele intelectual, né, categórico, né, escolástico, que adentrou no sentido de ter uma formação ampla. Tá bom, Sandra. Não, eu estou dizendo isso não é para justificar a gente não, viu, que vai entrar, não. Eu só estou dizendo assim, para dizer do ponto, aspectos que eu e a Elione conversa. Então, nesse sentido, Ciro, eu tenho que parabenizar você. Realmente, eu concordo com as meninas, às vezes as leituras foram assim, vejam, por que eu estou querendo dizer isso? Porque o desejo dele revelava de tanto ter esse conhecimento e querer socializar, compartilhar, mandava muitos textos. E essa quantidade de textos, às vezes, eu penso que é bom, porque incentiva o aluno não, que ninguém aqui é aluno, os colegas, porque também estamos aqui fazendo o curso, nós já estivemos aprendendo sobre leitura imanente, mas, às vezes, a quantidade de curso, de um tempo para o outro, não dava tempo para a gente assimilar, até eu, porque algumas leituras eu fiz, outras eu não consegui fazer, todas. Mas eu penso que se viram como referenciais, né, para a gente continuar a ler depois. Mas eu acho que o que foi bom foi essa exposição interativa feita, né, que eu avalio como positiva, essa interatividade de o Ciro expor um conteúdo, e às vezes a gente fica pensando, como o Fabiano colocou, sim, o que tem a ver isso? Ou seja, o que tem a ver? Então, esse aspecto, né, do que tem a ver, a gente problematizar acerca disso, revela que é um professor que deixa questões para serem respondidas e conexões a ser feitas. Então, de fato, o curso não foi de leitura imanente, só aprender a técnica. O curso foi de teoria, de teoria pura, né? Que a leitura imanente ela entrou como pretexto para nos apresentar um leque de autores, um leque de material, e às vezes eu fico preocupada, sabe, com esse material, Fábio, enviado por Zap, porque Zap a tendência é a gente perder. Se depois a gente pudesse condensar o conjunto de materiais e mandar por e-mail, de repente por blocos, até para a pessoa guardar, porque, por exemplo, quando eu quero um texto, eu vou lá no e-mail e recupero, porque às vezes o Zap, o telefone dá pau, dá problema, perde todas as conexões. Então, é uma sugestão. Então, nesse sentido, o que eu avalio, Ciro, é que as aulas expositivas interativas foram muito legais, porque abre a gente para um leque de conhecimento e de ver, puxa, quais conexões, o que é possível. Quer dizer, você sempre deixava uma questão a ser respondida, né? Uma questão a ser colocada, quer dizer, você não dava pronto, você vinha com a narrativa, construindo, trazendo os autores, construindo, e assim, e abrindo um leque de autores, de reflexões que a priori não estavam colocadas, mas a leitura imanente serviu de pretexto para a gente ter acesso a um conjunto de textos. Essa é a minha avaliação.
Então, parabéns por isso. Mais alguém? Vou falar rapidinho, Sandra. Baseado no que você falou, vou pegar um gancho para fazer uma crítica à ação docente, e aí, no caso, a minha ação docente, né? No sentido não de docência, mas voltando na questão do material de apoio, logístico, que é referente a isso que a Sandra falou, da questão. Desde o início, eu me comprometi em ter um espaço no site do grupo, que é o grupo do Projeto FAO, com todos os textos e todos os vídeos. Eu não consegui cumprir ainda isso devido a um mergulho muito profundo que eu estava em estudos, em função de alguns processos, que eu acredito que a partir desse mês eu já vai estar mais tranquilo, mas eu vou fazer isso que eu me comprometi, tá? Eu vou colocar todos os vídeos de todas as aulas lá no site e todos os textos também para que fique tudo organizado. Então, era esse ponto. Obrigado, Sandra. Foi a partir do que você falou que eu acabei lembrando disso. Mais alguém? Tiagão? Eu até agora estou contemplado por todas as falas. Vânia, Zaine, Nélida, Silvinha. Quem mais quiser. Professora Sandra, nós ainda estamos no item 3, Ponto 3? Sim, sim. Não, eu quero ir para o próximo, quando... Falar no próximo. Ok, então se não tem ninguém, vamos passar para o item 4. Participação de Centro de Autonomia e Desenvolvimento com os conteúdos. Envolvimento. Fiquem à vontade, pessoal. Certo, eu quero iniciar. Veja, essas aulas, esses encontros, eles têm, assim, me proporcionado um mergulho com mais vontade no que eu leio. E também uma volta para mim, para dentro de mim, certo? Para me perguntar realmente o que é que eu quero, o que é que eu estou fazendo da minha vida, sabe? Eu estou procurando levantar uma série de reflexões a partir desses encontros. E eu tive uma experiência a semana passada. Eu tinha que apresentar uma dissertação do professor Oswaldo Maciel, que eu acho que vocês conhecem. Deixa a dissertação dele. E eu estava assim, meio perdida, sabe? Como era que em 20 minutos eu ia apresentar as ideias dele. E aí, a partir do passo a passo, né, e dessa articulação da leitura imanente, eu fui, sabe, ganhando mais confiança para poder articular, preparar a minha fala e fazer uma apresentação com mais calma, com mais segurança, porque eu estava muito nervosa e estava muito segura. Então, eu quero dizer que a leitura imanente, ela mexe, além de proporcionar a questão do conhecimento, né, ela mexe com a gente. Ela mexe com a gente, ela chacoalha a gente, quando a gente começa a entender realmente como é esse processo, a gente vai ganhando mais, dizer assim, mais robustez no que a gente está lendo, na compreensão e também no momento da gente se expressar, da gente comunicar o que a gente está lendo, sabe? Então, essa participação discente no sábado, né, na especialização, ela me proporcionou, assim, uma experiência diferente. E eu senti que eu posso ousar em relação à minha capacidade de autonomia. E quem está me proporcionando isso é a leitura imanente e esses encontros. Inclusive, eu preparei os slides, viu, professor Ciro? E eu também, assim, se não mando, porque na hora que eu estava lendo o texto do professor Oswaldo, eu me emocionei. E
eu pensei em fazer o diário etnográfico para apresentar, junto com o material da dissertação dele. Mas eu disse, não, eu acho que eu vou me expor demais, lá o pessoal talvez não me compreenda. E aí eu peguei uma poesia do Mayakovsky, poeta, né, russo, porque naquele momento o que mais, assim, me mostrava o que eu estava sentindo enquanto ser humano era a poesia do Mayakovsky. Aí eu estou na dúvida, eu não sei se manda, eu não sei se é o momento de mandar esses slides para o professor dar uma olhada, sabe? Porque eu tô me permitindo ousar. Isso Sei é que muito bom. É um trabalho assim que está na fase inicial, mas eu estou me permitindo. Certo? Isso mesmo, isso mesmo. Era isso. Eu vou ler uma poesia para a Cida, que eu mandei essa poesia para um monte de gente, que hoje eu sabia que ia acontecer um milagre. Eu acordei com um zumbido de uma abelha no meu ouvido que ia acontecer coisa muito boa, né? Primeiro ver vocês, né? Essa carinha amorosa de Elione, né? Esse reconhecimento de Sandra. E aqui no grupo só tem pessoas que eu amo muito, então eu acordei tão feliz hoje. Aí eu mandei uma poesia para a Francisca, para um monte de gente, que eu vou ler para a Cida, que eu não tenho o WhatsApp dela, e aí eu vou ler para ela, porque ela está trazendo, ela está bem assim, não é? Emocionada e está, né? Tomando coragem, falando de ousadia. Então, eu vou ler essa poesia para você, Cida. Eu acho, mas antes de ler a poesia, eu acho que todo estudioso é um artista, né? Eu acho que o Simplício ele criou uma imagem, não é, do que significa ser professor, o que significa ser estudante, o que significa ser sábio na cidade, não é? Que isso bateu em mim de uma maneira muito forte e ficou na minha memória. Então, o estudioso é um escultor. O lugar do estudioso na cidade é esculpir seres humanos. Então, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, poxa, bem que a gente podia ter um método de estudo que esculpisse a gente, deixasse as nossas belezas, as nossas alegrias, como diz Paulo Freire, as nossas amorosidades serem exteriorizadas, não é? E eu tenho convivido muito com muita gente nessa aventura. Eu gosto de pensar em aventura, né? Nessa aventura da leitura imanente. A leitura imanente é uma aventura. E aí as pessoas também, muitas pessoas, não foram poucas, né, que foram mexidas, foram tocadas com a leitura imanente. A leitura imanente tira as pessoas da zona de conforto, né? Encoraja as pessoas, faz com que as pessoas tenham coragem de dizer aquilo que elas têm vontade de dizer. Então, a leitura imanente desperta vontade, desejo, né? Bom, mas aí eu acho que a leitura imanente, ela por si mesma, ela é arte, né? A leitura imanente por si mesma ela é arte. A leitura é arte, a escrita é arte. Bom, e aí a leitura imanente pode ser entendida então como um método de arte. Mas eu vou ler para você, Cida. Diz assim. É Suzano Correia que escreveu essa poesia. Ele diz assim: eu acho que um artista deve tocar os corações, tocar como um cego toca um objeto e o descobre, tocar como um músico toca seu instrumento, tocar, 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 seja lá como for, dê um sentido novo e interessante para isso e não deixe de tocar os corações. E se encontrar um coração vazio, faça dele uma maldita ocarina e continue tocando. Então, acho que a leitura imanente toca nos nossos corações, entendeu? Porque a palavra toca nos nossos corações. As palavras provocam sentimentos.
né? A leitura imanente ela propõe uma equação muito interessante. Pensamento é igual linguagem mais sentimento. Palavra mais... Isso que é pensamento. Nós nos emocionamos quando pensamos, quando imaginamos, não é? E o estudo possibilita isso, porque é o estudo que potencializa, não é, o pensamento. Então, se o estudo potencializa o pensamento, ele mexe com o sentimento e com as emoções. E é por isso que, não é, os povos do terceiro mundo, a periferia da periferia, os estudantes não têm o direito e a liberdade de estudar, de ler, escrever, enfim, né? E sentir o sabor e a alegria com o escrever e com o ler. E os professores, de uma maneira geral, estão muito longe de viver o que significa estudar. Eles, na verdade, a maioria dos professores não sabem o que é o estudo, o que significa estudar, qual é a relação do estudo com a vida das pessoas, com o amor, o afeto, não é? O sentido da existência. Então, essa questão filosófica é muito importante, né? E eu acho que esse resgate filosófico do estudo, do que era o estudo para Sócrates, quer dizer, Sócrates dizia que estudar, não é, a filosofia, não é dedicação, né? Filosofia é amar a sabedoria. E amar não é o amor platônico de ficar. Amar é se dedicar, é cuidar. Cuidar de si e cuidar do outro. Não é? Então, eu acho que o estudo realmente é como você diz, Cida. Não é? A leitura imanente é estudo. Né? A leitura imanente é um método de estudo, não é um método de ensino. Não é um método de transferência de conhecimento. É a intenção das pessoas se encontrarem com elas mesmas, fazerem a técnica de si, fazer a catarse, provocar uma catarse em si mesmo e se reencontrar na sua existência pelo estudo, pela leitura, pelo conhecimento, pelo pensamento. Então, pensar gera afeto, o pensamento gera amor, proporciona a congratulação, né? Possibilita o encontro, o abraço. Então, assim, eu penso, Cida, que você, para mim, nesse módulo que eu tive a oportunidade, né, é uma grande revelação, né, porque a leitura imanente ela prima por isso. O objetivo da leitura imanente não é transferir só, não é compartilhar conhecimento, não é socializar, é fazer as pessoas começarem a se perceber como pessoa. E isso é muito interessante, entende? Porque ninguém gosta de estudar. Estudar é muito chato. Estudar é um peso. Estudar. Aí vem você com essa sua simplicidade e fala que você foi cativada, não é? Que você está sendo ousada. E é isso mesmo, Cida. A gente tem que ousar, sabe? A gente tem que ousar. A gente tem que ser feliz. A gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que falar quando a gente tem vontade de falar e o que a gente tem vontade de falar. A gente tem que perder o medo. Nós não temos que temer por não saber ou por falar errado, né? Então, às vezes, nós nos maltratamos, nós mesmos nos maltratamos, nós nos tornamos impotentes, não acreditamos em nós. Então, é preciso sacudir. Então, acho que a leitura imanente, um dos objetivos da leitura imanente é dar essa saculejada nas pessoas, não é? Para elas virem para o mundo, para elas virem viver no mundo, porque viver é bom. Viver, não é? Do jeito que a gente está vivendo nesse curso, mesmo à distância, não é? Teve momentos aqui que eu cresci muito conhecendo vocês. Eu escrevi um texto de 126 páginas que eu vou enviar também para o Fábio contribuir com vocês, que foi escrito desde o primeiro encontro, com a bibliografia utilizada. Então, eu descobri que o discurso da servidão voluntária é um livro de pedagogia. O livro da servidão voluntária, o La Boétie, ele postula que a única possibilidade da gente enfrentar a tirania é através do estudo, é através da amizade, é através do amor ao próximo, né?
de não temer, não temer. Então, eu acho que a leitura imanente é um laboratório para fazer com que nós resgatemos a nossa subjetividade, a nossa coragem, a nossa ousadia. Isso não tem idade, não tem. Então, eu fico muito feliz com essa, quando você aborda esse problema da autonomia, não é? E a ousadia, né? Eu acho que é um ponto marcante vai ser um ponto marcante desse módulo aí, esse teu depoimento, entendeu? Acho que todo mundo se sente da mesma maneira que eu, muito tocado isso, né? De você dizer que agora você está ousando. Puta que o parar, o que é melhor do que isso? Isso é muito bom, porra. Não importa a idade, não, entendeu? Tesão tem que botar para fora e pronto, entendeu? E a gente não vai morrer, não. A gente vai se encontrar, vai se esbarrar aí. Quem é de longe, como o Tiago, já está comprando a passagem dele para vir de março. Só falta o Abílio vir aqui também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa menina que o Abílio falou, que convidou ele para participar do curso, né? Ela estava com problema lá na tese dela, ligou para mim e veio ficou quase um mês aqui na minha casa, conversando para ver se ajeitava a tese dela. Graças a Deus, a gente conseguiu organizar a tese, a menina foi super feliz e foi conversar com o orientador dela, se ele autoriza, porque tudo tem que perguntar ao orientador, né? Se ele autorizava ela a utilizar a leitura imanente como um método da tese de doutorado dela. Aí ele autorizou, entende? E ainda abriu a possibilidade de eu participar lá da banca, né? Então, assim, aos pouquinhos, a leitura imanente vai ganhando força, ali, acolá, entende? É uma coisa que eu sei que é lento, tem que ter muita paciência, né? Mas vocês me encantam, me deixam muito felizes também. Vocês me dão vontade de querer viver, né? De querer viver, entendeu? Bom, mas aí depois eu vou falar. Só queria comentar sobre essa poesia e sobre essa fala da Cida, que eu quero sublinhar, que é a ousadia. Nós não temos que temer, nós temos que ousar, né? Viver é ousar. É isso, Cida. Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar? Professor Eli? Acho que caiu. Pronto? Pronto. Oba! Eu queria fazer uma ação na perspectiva avaliativa a partir do primeiro ponto, né, da questão infraestrutura, né? Levando em consideração o que a gente tem de condições materiais, né, de condições reais, eu penso que a gente conseguiu um bom desenvolvimento. Primeiro, porque está sendo tudo muito feito no campo artesanal, né? Então, é um curso que tem a chancela da Universidade Federal de Alagoas, está cadastrado, tudo direitinho, mas é tudo feito com o que a gente tem, então a gente não está tendo nenhum apoio institucional. Tudo no campo do artesão, né? Da artesã, do que a gente pensa. Então, assim, eu queria, nesse aspecto, fazer um elogio, não só a quem está na organização do curso, mas também aos cursistas, porque tem havido esse movimento, tem esse movimento, essa mobilização, porque está todo mundo com seu material, né? A sua internet às vezes não cai, todos nós estamos nessas condições, numa situação igual, né? Dependendo, obviamente, do território que cada um está. Então, eu acho assim que a gente tem conseguido dar conta, sim, Sandrinha. No campo dos componentes curriculares, eu queria fazer também, né, esse movimento de elogiar o professor Ciro, porque eu acho que ele trouxe mais, né, do que estava proposto, né? Então, assim, e eu acho que a leitura da professora Sandra, a avaliação da professora Sandra, ela é muito procedente,
porque nós estamos com um intelectual clássico, né? Então, aquele intelectual que se preocupa com a formação de si. Por isso que é possível ele imprimir a metodologia que ele trabalha, né? Ele trazer o campo da leitura imanente e a gente perceber que isso é uma concreticidade do seu eu. Então, não há, a não ser, claro, sempre existem os espaços e labirintos, pontos de fuga, essa coisa toda, mas eu penso que o professor Ciro ele consegue fazer esse movimento, né? De traduzir o campo da metodologia, porque ele a forma dele ser é essa. Então, não há separação. E eu acho que isso é um movimento muito bom, né? Que eu assim, gosto de denominar como uma pedagogia do afeto. Né? Então, é um professor humanista. Então, ao ser isso que ele é, então ele consegue trazer leveza, né? E trazer outros elementos que, pelo menos num primeiro momento, para mim, não estava dentro do componente curricular. Eu acho que ele abriu, né? Trouxe mais possibilidades. E isso é muito bom, né? Ele trouxe, inclusive, o próprio percurso dele no campo da concepção de vida com o processo epistêmico. Eu acho que isso é ótimo, né? Também, assim, valorizar, né, e deixar claro que eu fiquei muito feliz, né, essa perspectiva da comunicabilidade. Ele tem, né, uma facilidade muito grande de conversar, né, de dialogar. Eu estava lendo há uma semana sobre o educador parresiasta, né? E o Ciro o nome é estranho, né? Parresiasta. Né? É bem estranho. Quando eu comecei foi um termo que eu estava lendo material e apareceu esse termo, e eu fiquei, né, meio provocada por esse termo, aí comecei a ler, né? Li uma coisa daqui, li outra coisa ali, e aí eu descobri que, na verdade, é a coragem, né? Parresia, quer dizer, coragem. E o Ciro tem essa coragem, né? Então, ele é esse educador corajoso, ele é esse educador ousado. E isso é ótimo, né? Para o tipo de trabalho que a gente... Quer passar? Pode passar. Para o tipo de trabalho que a gente pretende aqui, é muito bom, né? É muito bom. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Assim, tratando as questões em miúdo, você, de fato, não pode dar aquilo que você não tem, né? E a participação docente, eu acho que está muito qualificada, né? Eu estava até comentando com a professora Sandra, que a gente esteve se reunindo essa semana, para a gente planejar, né, como é que vai ser a marca que a gente vai imprimir nas oficinas, né, fazer a síntese da perspectiva que foi trabalhada no campo da leitura imanente, essa coisa toda, e a gente estava comentando essa coisa da participação muito qualificada. E por quê? Porque são sujeitos do conhecimento, né? E aí, eu acho que até o momento, né, do módulo 1, a gente pode, de fato, fazer um elogio, né, a um desses discentes que está aqui e que também faz parte da organização do curso, que é o Fábio. E eu não sei, eu queria deixar claro isso hoje, nesse momento, porque eu acho que a gente tem que dizer as coisas que a gente sente no momento que a gente sente. E não ficar guardando, e depois esquece, e as pessoas saem da vida da gente, e você perdeu a oportunidade de dizer algo tão sublime, né? O Fábio, ele me implicou muito na última fala dele, quando ele falou assim, né? Ora, se vocês me conhecessem há 5 anos atrás, né? Vocês não iam me reconhecer, né? Então, assim, e de repente ele trouxe toda a fortuna que é a vida dele, né? Trouxe para a gente, não teve medo. Então, um ambiente em que as pessoas não têm medo de falar é um ambiente propício para o campo da aprendizagem, né? Então, por isso, eu conversando com a Sandra, eu trouxe essa música hoje. Eu ando devagar, porque já tive pressa e levo o meu sorriso, porque já chorei demais, né? Então, assim, Fábio, menino, tu não tem, assim, noção, né, do que você provocou em mim quando você
falou aquilo, né? Porque de repente eu percebi. É verdade, né? É verdade. Todos nós estamos aqui com as nossas histórias de vida. Todos nós temos as nossas pequenas e grandes tragédias. Mas uma coisa a gente não pode. Pode passar, pode passar. Uma coisa a gente não pode deixar de observar é que nós somos feitos desse tecido humano. Nós somos feitos desse tecido humano, né? E humano quer humano, humanidade quer humanidade, né? Então, é muito, para mim, pelo menos particularmente para mim, que acredito nesse tipo de pedagogia, é muito bom estar aqui com vocês, porque eu me construo, porque eu sei que eu não sou a única, porque eu sei que eu não devo me penalizar por acreditar que é importante a gente ter afeto pelas pessoas, né? E transformar isso no campo do conhecimento é simplesmente fantástico. Então, eu queria dizer para o Ciro, né, que ele superou as minhas expectativas. Era isso que eu queria dizer para ele, né? E para o Fábio, que ele me deixou profundamente implicada, e agradecer aos dois, né? Agradecer aos dois, né? E que eu espero que no final essa tecelagem saia um tecido muito multicolorido, né? E com todas as cores que sejam possíveis, porque é disso que a gente está precisando, né? Pedagogia tem que ser humana, não tem coisa mais terrificante, tétrico, que uma pedagogia que destrói o outro, que uma pedagogia que não reconhece o outro, que uma pedagogia que destitui o outro de seu saber, que arranca o outro de si. Então, é isso, sempre, sabe, fazer esse movimento, que é esse movimento singelo de agradecer pela existência de vocês aqui nesse curso, né? Obrigada. Oi, Ciro, você e a gente, depois de você, eu falo e a gente encerra esse bloco. Encerra o ponto 4? Ponto 4. Que eu... Então vamos, então deixa as pessoas encerrarem, que, na verdade, eu ia encerrar, estava pensando em encerrar o módulo, né? Fazer uma síntese do que foi esse módulo, os primeiros encontros, os objetivos, o que nós alcançamos e aí... Certo. Será que dá tempo a gente apresentar o cronograma do que vai chegar no próximo? Dá, menina. Acho que o cronograma dá, Sandra, porque dentro de 10 minutos você apresenta. 19. Pronto. Então, eu só quero também aproveitar, antes de passar para Ciro, gente, dizer assim, agradecer, na verdade, né, essa círculo virtual, artesanal, que a gente, loucamente mobilizada por Elione, né, estou falando eu, né, e assim, e pelo companheirismo de Ciro, que assim que a gente lançou a proposta, né, esse curso já vinha sendo ofertado com Elione, mas com essa versão da minha participação e do Ciro é nova. Eu estou extremamente instigada, realmente no início a gente tinha 50, 60 pessoas inscritas, mas eu sempre conversava nas primeiras reuniões que a gente ia ter uma seleção natural, né? Que ia ficar realmente quem se identificasse com a proposta, que é de praxe. E assim, eu sei que todo mundo é trabalhador, todo mundo é cansativo depois de um horário de trabalho, tá aqui, né? A gente vê Tiago, né? Tiagão é uma inspiração para mim, né? Que trabalhando, às vezes dando altos cochilos, mas ele está ali e apreende, né? Eu fico lembrando de Geisa, que chega estressada, que sempre fala, Francisca, Cida, Denis, Silvia, Nélida, quando pode. Então, assim, eu tô dizendo que, no geral, Fabian, Jailson, que, assim, é um grupo muito especial, porque é um grupo de gente muito trabalhadora, de gente que, assim, luta com todas as Vânia, né? Vânia também, que sempre está presente. Então, assim, eu só tenho que agradecer a vocês, né? De todas as quartas-feiras eu ter esse presente de encontrar pessoas legais, de não ser algo chato, de não ser algo... Assim, me dá uma alegria, uma paz na alma, né? Como dizem os filósofos,
e encontrar com vocês. E gosto dessa dinâmica de ser 2 horas, porque já é cansativa a nossa vida. Contato com o computador, que já aumentou o grau. Mas esse dinamismo e essa objetividade em relação ao trato dos temas e o respeito ao horário. Eu gosto muito. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Eu acho que cada um tem dado o que pode. Claro que a gente sempre pode mais, o nosso desejo é mais, mas também vocês vão perceber que ao longo do curso, essas leituras que o Ciro propôs, a leitura imanente, ela vai demandar de vocês um momento com vocês mesmos, na escrita de si, né? E na formação de si. É isso, então eu só tenho que agradecer essa amizade, esse companheirismo, dizer que é um presente, né? Estar com o Elione, com o Ciro e vocês, com certeza. Eu não vou me demorar, não. Eu só preciso de 10 minutos no final. Pronto. Mas eu vou terminar antes, vou ser bem breve. Eu só queria encerrar, não é, esse módulo 1 com uma pequena recapitulação e com o que vocês me presentearam, né? Quer dizer, Sandra, Elione, Fábio, não é? O empenho deles, o empenho de todas as pessoas, a participação de todas as pessoas, as perguntas, os questionamentos, não é? Então, tudo isso me mobilizaram esse tempo todo. Então eu penso, não é, que o que eu fiz nesse módulo foi, primeiro, caracterizar, não é, caracterizar historicamente a leitura imanente, ou seja, a leitura imanente ela tá inscrita em uma tradição pedagógica, que é a tradição libertária, né? E quem me parece no Brasil e na América Latina que cunha essa pedagogia é Paulo Freire, né? E aí Paulo Freire foi, na verdade, a grande âncora desse módulo, não é? Tanto que a gente leu a Pedagogia do Oprimido, debateu a Pedagogia do Primeiro, o capítulo 2, para entender o que é Pedagogia do Oprimido, né? E quando a gente leu a Pedagogia do Oprimido e refletimos sobre a Pedagogia do Oprimido, há uma ausência muito grande da literatura que Paulo Freire, não é, consegue utilizar para construir aquela teoria dele. E aí eu apresentei 2 possibilidades, não é? 2 possibilidades de fazer um gancho e uma contraposição. Apresentei 2 autores. Um foi o Laboete com o discurso da servidão voluntária, e o outro foi o Durkheim com o 2º capítulo da evolução pedagógica, não é? E aí, quer dizer, fica muito claro que Paulo Freire se alinha com o Laboete, né, que, no fundo, ele defende a liberdade, defende a amizade, não é? E o Durkheim, não é, ele abraça a perspectiva do ratio studiorum, não é, que é a perspectiva jesuíta da educação, e que, na verdade, no meu entendimento, não é, o sofista tem uma contribuição nisso, mas quem cria a pedagogia bancária e a educação bancária, não é a perspectiva jesuíta da educação. É eles que vão criar, não é, o princípio da hierarquia, o princípio da autoridade do conhecimento, o uniforme, né? Vão criar a sala de aula para botar as crianças uma atrás da outra, enfim, não é? Eles vão criar todo um cenário que é o cenário que no mundo contemporâneo diz muito, não é? E aí, depois de apresentar essa problemática, me esforçar para que vocês visualizassem, não é? Aonde que nós situamos a leitura imanente, historicamente, né? Para vocês visualizarem isso, aonde que encontra, aonde que é o gancho histórico da leitura imanente, né? Aí nós passamos, então, a fazer uma reflexão sobre a formação de si, não é? Que para além de Paulo Freire,
para além de Paulo Freire, não é? Fazer uma crítica radical à pedagogia bancária utilizando Jacotot e o livro O Mestre Ignorante, de Rancière. Esse livro, O Mestre Ignorante, a tese que é defendida ali é que o ensino é o coração da pedagogia bancária. A ideia de ensino coloca, não é, põe a idealização e a materialização de duas figuras que são fundamentais para a pedagogia bancária, que é o professor e o aluno. O professor e o aluno são formas sociais de um tipo de pedagogia, que é a pedagogia bancária. Né? Para mim, a pedagogia libertadora seria uma pedagogia que se libertasse dessas figuras que vão consolidar a pedagogia bancária. Então, veja, com toda a reflexão que nós fizemos, uma reflexão crítica, poderosa, ruidosa, muito ruído, eu fiz muito ruído, né, para que nós nos libertemos e nos libertássemos dessas duas figuras que conformam a pedagogia bancária, nós ainda, não é, por vício de linguagem, não é, ainda temos muito presente no nosso ser a imagem, a representação da figura de um professor e a figura do aluno. Né? Então, a leitura imanente é uma tentativa de abolir essas figuras e criar a figura do estudioso. Qual é a questão fundamental? E que eu falei várias vezes, é que essa tecnologia que nós utilizamos é uma tecnologia, não é, que fortalece a hegemonia da pedagogia bancária, né, que não permite nós trabalharmos com uma comunicabilidade e com uma participação de tal maneira que eu deixe de ser professor e de vocês me verem como tal, né, e estudar com vocês. Então, nessa tecnologia é muito difícil. Eu acho que ela pode ajudar, ela foi interessante, ela fez nós nos conhecermos, mas é preciso olhar as tecnologias da educação, não é, como alguma coisa muito complicada na perspectiva da leitura imanente. Né? Na perspectiva da leitura imanente, ela não permite nós nos desfazermos dessas vestes, que é a veste do professor, a máscara do professor. O professor é uma máscara, não é? E a máscara do aluno. Então, é porque a gente já está acostumado, mas nós somos encapsulados por isso. Nós somos encapsulados. Na medida que a gente é encapsulado, aí a gente reproduz a relação de dominação, a relação de diferença na autoridade hierárquica. Então, isso é muito ruim. E é justamente todo esse processo que faz as pessoas, às vezes, ficarem em silêncio, que faz, às vezes, as pessoas não serem ousadas, que fazem, às vezes, as pessoas não falar de si, não é? Porque a pedagogia bancária não abre espaço mesmo para essas possibilidades. Então, nós chegamos até a formação de si, nós chegamos até os momentos da leitura imanente. Eu tentei enfatizar a questão do estudo, mas eu penso que uma andorinha não faz verão. Não adianta eu ficar me esgoelando, falando, tentando convencer vocês da importância do estudo, não é? Se nós não apresentamos uma experiência. E aí, né, os 2 últimos encontros foi muito significativo, porque foi a materialização, não é, da pedagogia libertária presente na vida de 2 pessoas, que é o Luiz e o Fábio. Né? Então, assim a gente concluiu o curso. Né? Bom, para mim, esse curso foi extremamente importante porque me ajudou a escrever, não é, um ensaio que vai ser a introdução de um livro que eu estou escrevendo, que é A Potência do Estudo. E esse primeiro ensaio é a institucionalização da geografia da dependência social. 2 pontos. Da pedagogia da servidão voluntária à pedagogia bancária. Então, todo o curso, todo esse módulo está nesse texto. Não é? É claro que eu tive que incluir alguns autores que não dá tempo da gente
não é, abordar tudo que nós desejamos abordar no curso. Então, a gente tem que selecionar, mas ficou uma lacuna no curso, que foi justamente a gente trabalhar com alguns autores que discutem no estudo, mas que vão aparecer na referência da bibliografia desse ensaio, que é a institucionalização da geografia da dependência social. E, para concluir, não é, a minha participação nesse primeiro módulo, eu queria compartilhar com vocês uma epígrafe, ou então, se vocês quiserem, uma mensagem que o meu irmão mandou para mim, né? Meu irmão tem 61 anos, ou 62, e ainda está fazendo um curso de graduação. E aí a gente conversa muito, né? Todos os encontros que a gente grava e que Sandra depois envia lá para o e-mail, eu peço para o Fábio colocar no YouTube ou envio para ele, né? E aí ele também ficou estimulado de maneira indireta, né? Com todo esse curso, com toda essa vivência. Aí ele escreveu uma mensagem que vai aparecer nesse ensaio. Ele diz assim: mais um período de luta incessante, desgastante e massacrado pelas atividades do dia a dia, o cansaço já toma conta do meu corpo e se faz transparente no meu ser. E a caminhada ainda é longa. Agora sei por que dos 40 alunos que entraram junto comigo, só sobraram 3. E um deles sou eu. O restante foi abatido brutalmente pelo processo de exclusão do ensino universitário em EAD da Universidade Federal Fluminense. E tenho a certeza que não retornarão. De 40, só ficaram 3. É uma situação lamentável e triste. Aprendi muito com a leitura imanente, o estudo da sua proposta da leitura imanente, que eu fiquei mandando para ele, tudo isso que aconteceu aqui no curso. Sobretudo, a reflexão sobre o estudo, está se referindo à luz. A maioria, além de não ter tido oportunidade de viver o estudo regular e sistemático, o estudo como modo de vida, não tiveram oportunidade de aprender a estudar. Pior do que isso, nossos professores ignoram completamente o que é o estudo, Ciro. Para eles, o que importa são exercícios, notas e aprovação. Não faz o menor sentido para eles os meios necessários para estudarmos, o tempo socialmente necessário para apropriarmos os conhecimentos e as condições em que estudamos. Reduzem sem críticas e sem o menor escrúpulo a formação humana, a racionalidade instrumental. E isto corrói e devora minha alma. Essas são minhas palavras, as palavras de um operário de 61 anos que, com as forças que dispõe, luta para estudar. A motivação é me formar como professor de matemática para fazer algo pelos menos favorecidos, porque o Brasil está dominado pelo modelo capitalista, que com suas pesquisas, né, ele está falando do Marx aqui, tão criticado por Marx, e que com suas pesquisas descobriu a teoria da mais-valia e as formas como os capitalistas exploram e devoram a classe operária. Exploração que pressupõe investimento em capital produtivo, que é resultado de expropriação dos conhecimentos dos operários qualificados em produzir tecnologias e inovações. A grande empresa e os bancos se afinam para investir capital em capital. Este pacto não tem mais o interesse em ampliar e aumentar a empresa, onde se poderia abraçar e aumentar e abraçar o grande exército de mão de obra. As eleições para presidente estão se aproximando e não consigo acreditar em mais ninguém. Tivemos 3 governos do PT e, ao refletir sobre eles, penso que tivemos um governo de reformas, mas não de mudanças profundas. Fico por aqui. Caso contrário, não pararei de escrever. Esse texto é um desabafo de um operário
insatisfeito com o lugar que as elites brasileiras colocaram a nossa nação e a nossa educação. Eu acho que o João, né, ele vive a angústia de todo mundo, mas como as pessoas que estão aqui, ele não desiste de estudar. O bicho está com 61 anos, né? Ele trabalha com concerto de televisão, de circuito integrado, numa empresa que é afiliada do Banco do Brasil, né? Trabalha terceirizado, não é? Acorda mais ou menos umas 5 horas todo dia, 4h30, 5 horas para ir trabalhar, chega normalmente lá para as 7h30, 8 horas, quando ele vai sentar e começar a fazer os exercícios de EAD. E ele não desiste dele. E nós não temos que desistir de nós nunca. E temos que ser ousados. Era aí essa minha mensagem. Um abraço para vocês. Oi, Tiagão. Professora Sandra, estou de olho fechado, mas de ouvido aberto. Valeu, meu amor. Mais alguém? Então, pessoal. Oi, Nélida. Boa noite, pessoal. Não vou ligar a câmera porque a minha situação visual não está muito boa. Assim, quero agradecer. Eu sei que eu não estou muito presente no curso, mas pelas condições de trabalho, né? Ultimamente a minha vida mudou assim da água para o vinho. Eu estava só apenas em São Miguel dos Campos, né? Trabalhava em outro município. Recentemente eu fui convocada aqui em Maceió, então eu estava nos trâmites todos de exame, então por isso que estou me justificando, né? Por isso que me ausentei em alguns encontros, foi um processo muito cansativo. Mas agora estou só em Maceió, saí lá de São Miguel dos Campos e gostaria, né? Não queria que esse curso, que essa avaliação finalizasse sem eu também colocar algumas questões minhas, né? De agradecer realmente, como eu coloquei aqui no chat, de agradecer esse espaço. Então, eu falei no início do curso e gostaria de reiterar aqui que esse espaço, esse momento, ele vem num momento muito, muito pesado, né? Que é o momento da pandemia, o momento das mortes, né? O momento das perdas. E esse espaço aqui não é um espaço apenas de estudo, mas um espaço de acolhimento, um espaço em que eu quero estar, né? Um espaço em que eu sempre digo, eu quero descansar aqui, descansar minha alma aqui, porque foi o que se tornou esse espaço para mim. Então, agradecer, lembrar, ter contato com os textos, né, com a leitura imanente, me faz mais humana, me faz ser uma profissional que eu quero ser. Então, agradecer ao professor Ciro pela esperança, a professora Sandra, a professora Elione, por esse esperançar diário, né? E Fábio pelo andamento, né? Pela organização. Então, não vou me prolongar, estou aqui sem imagem, mas de me justificar e realmente agradecer imensamente toda essa contribuição, não só teórica, mas enquanto formação humana, que é o que nós defendemos, né? Uma formação humana e hominolateral. É isso, concluo. Parabenizar a Nélida, né, que agora é servidora pública municipal aqui de Maceió, passou no concurso. Parabéns, Nélida. Obrigada, foi luta, mas obrigada. Mais uma guerreira aqui para lutar pela educação de Maceió. Mais alguém, pessoal? Podemos passar para o cronograma de trabalho? Então, o curso não terminou ainda, né? Já adiantando para Nélida, dizer que continuaremos, a gente começou 17 a aula inaugural em julho, estamos em dezembro, né?
que exatamente é o encerramento, a avaliação e o replanejamento das atividades. Esse material eu vou mandar para vocês, mas eu quero concentrar no que vamos trabalhar aqui, certo? Todos conseguem ver com tranquilidade? Tá ótimo. Então, hoje, 1º de dezembro, a gente pensou de fazer a avaliação, né? Mas assim, nos alongamos, mas no próximo que a gente acha interessante ouvi-los, é um momento importante de vocês compartilharem, né? As visões de mundo, as concepções acerca que vocês estão compreendendo do curso, né? Para a gente poder, inclusive, melhorar nos próximos momentos, né? E ter esse feedback de vocês. Hoje a gente ia trabalhar um pouco, mas a gente já está se organizando para a próxima semana, eu e a Elione já combinamos, que é discutir um pouco os mosaicos da leitura imanente, que a gente está denominando, e também a gente gostaria que vocês pensassem, né, a partir desse momento que foi hoje, né, de modo que vocês mesmos, inicialmente, pudessem fazer um inventário, né, das linhas de interesse de vocês, né, que temáticas vocês têm, ou individualmente ou coletivamente, interesse em desenvolver um artigo acadêmico, e quais as aproximações, né, epistêmicas que vocês já têm com a temática. A gente não vai explorar agora, mas a gente já deixa para vocês como um pretexto para a gente iniciar a rodada na próxima semana. Dizer que os 2 momentos que seguem, né, eu e a Elione assumimos o momento 2, mas o momento 3, voltamos a trabalhar coletivamente. Vejam, eu, Ciro e a Elione, e vocês vão entender a dinamicidade do trabalho. Então, já deixo como tarefa para vocês pensarem o que é que vocês já têm aproximação epistêmica, né? Se alguma temática vocês têm interesse em estudar, em escrever, em ler, em aprofundar, para a gente começar no próximo encontro com essa atividade. E o nome desse momento é Oficina Construindo Base para a Produção de Texto Acadêmico. E dia 15, a gente também vai trabalhar 2 coisas, né? Que é a questão do leitor-autor, e vamos tentar trabalhar um pouco desvelando mitos acerca da produção de textos acadêmicos. Em janeiro, conforme o calendário acadêmico da universidade, de 16 de dezembro até 16 de janeiro, a gente vai ter o recesso, que é o recesso acadêmico e é o recesso também, como a gente tem se orientado pelo calendário da universidade, a gente pensou em dar esse espaço. Muita gente está concluindo atividade de escola, preparando caderneta. Então, o que é que a gente pensou? De dar o recesso acadêmico para todo mundo ter um descanso coletivo, né? Revitalizar as energias, porque quando a gente voltar em janeiro, a gente vai precisar de muito fôlego para a produção realmente do texto. A gente pensou de dar esse espaço para vocês descansarem, e nós também, sobretudo quem está, né, trabalhando como Ciro, eu, Elione, Fábio, todo mundo, tem um momento de vocês, nosso, né, de descanso. E dia 19 a gente volta ainda com o momento 2, que a gente vai ler o texto, leitura e discussão do texto da Judite Alves, e vamos trabalhar com estudos de natureza bibliográficas e referências, estudos de natureza, né, de referências bibliográficas e referenciais bibliográficos, né, o que são e para que serve, no dia 26 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, nós vamos trabalhar estudos de natureza documental. Por que esses estudos? Porque são esses estudos, né, a compreensão desses estudos que eu creio que vocês já devem trabalhar, mas a compreensão e uma discussão, um debate sobre esses temas, porque a gente entende que os artigos vindouros serão resultados, ora,
De repente, vocês já têm alguma aproximação, alguma pesquisa empírica realizada, já realizou uma dissertação, já realizou um curso de especialização, já tem material empírico para trabalhar e pode aproveitar ou na tese, ou na dissertação, ou quem está ainda começando, produzindo esse material, já tem material empírico, como entrevista, questionário, ou estudo de natureza, de estudo de caso, ou estudo etnográfico, ou algum tipo de estudo de abordagem qualitativa e queira aproveitar para a produção do artigo. Mas aquelas pessoas que não têm, a gente pensou de concentrar o nosso material, as produções em estudos de referência bibliográfica ou de natureza documental. Então, por isso a gente pensou em trabalhar esses dois aspectos e não as demais metodologias de apreensão de objetos de pesquisa. E também, ainda em fevereiro, nós vamos trabalhar em 2 momentos, tanto dia 9 como 16, base de coleta de dados. A gente vai trabalhar pesquisando material na Cielo, portal de teses e dissertações da CAPES, a gente tem Amped, Ampai, Google Acadêmico, coletânea de livro e texto, ou seja, a gente vai trabalhar tanto no dia 9 como no dia 2 com essa parte mais de coletar informações acerca dos objetos que vocês escolherem. Dia 23, a gente pensou de trazer alguém para trabalhar a questão das normas da BNT, porque às vezes você escreve um texto super legal e esquece de trabalhar as normas técnicas em vigência que são fundamentais para qualquer produção acadêmica, né? Então, a gente pensou de trazer ou o Danilo, ou alguém da área que trabalha com a correção de textos, para ele trazer as normas básicas de um artigo, ou alguém da biblioteconomia. Então, a gente está pensando de alguma dessas pessoas, mas a gente está optando do Danilo, que tem esse domínio, tanto da revisão, que ele também revisou da editora aqui da universidade, e também trabalha com corrigindo dissertações, teses, artigos, e ele é uma pessoa legal. Inclusive, esteve no início do nosso curso. Em março, nós vamos ter o carnaval, que é o momento lá do carnaval, mas do dia, aí nós já adentraremos no momento 3, que a gente denominou tecendo artigos científicos, ou seja, do dia 2 a dia 3, vai ser um momento de vocês, a gente não vai dar esse espaço para que vocês possam produzir individualmente, baseado, né, das leituras, dos estudos que vocês foram feitos, usando a metodologia da leitura imanente, ou seja, se apropriando das categorias, né, a partir da coleta de dados feitas, né, nas fontes e bases de coleta, os textos que vocês optarem, a gente vai deixar esse espaço para que vocês possam produzir minimamente o material de vocês, né? E dia 30 de março, a gente pensou dos painéis. O que seriam esses painéis, né? Seria um espaço que 2, 3 pessoas do grupo, a gente vai organizar pela lista de frequência, vai apresentar a temática, o objetivo geral, a metodologia, né, que vai trabalhar, que certamente será a partir de quadros teóricos ou documentais, né, as referências, o quadro de referências, discussão e resultados. Então, a gente vai começar vocês apresentando, que pode ser a partir do inventário que a gente vai começar a fazer a partir do próximo encontro, que vocês já vão pensando. Dia 30 é feriado. De março? É. Feriado de quê? Meu aniversário. Então você vai celebrar conosco no primeiro painel integrado. É uma quarta-feira, né? E aí, dia 6, aí em abril, a gente continua os painéis integrados, né? Painel integrado 2. Por quê? O que a gente pensou nesse momento? Pensamos que nesse momento é o momento de vocês apresentarem. A gente, inclusive, a ideia é que todos nós possamos contribuir na produção do outro.
Então, a pessoa apresenta e a gente dá sugestões, diz que não está claro, contribui, diz que vai ser um momento muito rico da gente catalisar a percepção e a construção que o colega, o desenho, né, do material que está sendo produzido. Então, 16 de abril ou 6 de abril, 30 de março a gente começa, 6 de abril, 13 de abril, 20 e 27. Né? E dia 4, eu vou parar, tá? Dia 4 seria a avaliação formativa do curso, que de fato seria em maio o fechamento, e em junho, 4 de junho, seria a entrega do material para quem for orientar. Então, o que a gente pensou? Que durante esse período, tanto eu, que é justamente o módulo 3, tanto eu como Elione e Ciro, a partir das temáticas, a gente vai nos dividirmos e fazer a orientação mais individualizada, ou seja, além no momento da construção do material de vocês, no momento dos painéis, a gente já vocês vão mandando material individualmente para nós e a gente vai fazendo as devolutivas para vocês, certo? Das produções que forem sendo realizadas. De modo que dia 4 seja entrega para a gente entrar com a formatação do material do e-book. E eu queria perguntar se até aqui alguém tem alguma dúvida até agora. Eu vou mandar para o Fábio, vou enviar para o Fábio, que eu não mando, eu peço, eu vou pedir para o Fábio enviar. Tá certo, coronel. Ele vai enviar para vocês, socializar esse material. Até aqui, alguma dúvida quanto a... Sim, os textos a gente já vai enviar também para vocês, que a gente selecionou. Não, nesse momento, a gente não vai ser muitos textos, porque vocês já vão ter textos que vão ser da área e do objeto de trabalho que vocês vão trabalhar, vão problematizar, discutir, construir o artigo de vocês. E eu queria passar para a Elione, que certamente ela tem alguma contribuição a fazer. Eli, por favor. Oi, Sandrinha, obrigada. Olha só, minha gente, esse momento número 2, né, que é o módulo 2, ele vai estar intrinsecamente relacionado com o módulo 1, não é para testar isso de forma estanque. Tanto é que a gente vai, no próximo encontro, retomar, né, o que a gente está chamando aqui de mosaicos, a partir da nossa compreensão, essa perspectiva, porque, como diz a Lu, a leitura imanente está implicada na escrita imanente. A gente já quer que vocês pensem nisso, sintam isso, trabalhem com isso. Né? Outra questão importante é que a gente precisa muito que vocês comecem a identificar as linhas de interesse de vocês, quais são os campos epistêmicos que vocês têm interesse. Porque já a partir do nosso próximo encontro, né, a gente já precisa tentar mais ou menos organizar isso no campo mental mesmo, né, como um projeto de trabalho, na perspectiva de que a gente já vá pensando o e-book. Esse e-book ele vai ser organizado por mim, por Sandra e por Ciro. Então, até para que a gente também torne o e-book, para que a gente possa tornar o e-book materialmente, né, refratário ao que a gente está discutindo aqui. Né? Então, a gente também tem que se reconhecer no e-book, desde a escolha do título, é um trabalho coletivo, é um artesanato de muitas mãos, como eu falei para vocês no início. Né? Então, isso é de fundamental importância. E esses outros momentos que vocês vão construindo o texto de vocês aqui, por isso que é a oficina, vai ser construída aqui junto, né? Daí também chamar atenção para a questão da perspectiva da humildade intelectual, né? Possa ser que, de repente, a gente escute aquilo que não quer escutar. Eu acho que a gente tem que estar aqui com o peito aberto. A ousadia, né, Cida? É nesse sentido, de estar aqui com o peito aberto, sabendo que cada contribuição aqui vai ser no sentido de melhorar o texto. Eu acho que, quanto aos textos, eles estão sendo criteriosamente selecionados, por mim, pela professora
Sandra, nós não teremos muitos textos, até porque a gente considera que vocês já têm muita coisa para ler, né? Haja vista a fortuna crítica que o professor Ciro revelou aqui para a gente, e que vocês precisam retomar de uma forma ou de outra esse material, e o próprio campo epistêmico, que vocês vão desenvolver no texto do que vocês vão escrever. Então, a gente não está aqui querendo atabalhoar, né, de material, mas simplesmente fazer um movimento em que vocês se reconheçam. Né? Olha, tá aqui, a gente está conseguindo se reconhecer aqui, a gente vai conseguir fazer esse trabalho de forma coletiva, muitas mãos, né? Muitas mentes, muitos corações, muitos abraços, muitos afetos. Eu penso que é isso, Sandrinha. Então, em 3 minutos eu vou apresentar só a proposta do e-book, bem rapidinho. Oi, alguém levantou a mão? Ciro. Oi, Ciro. O Álbio deu uma sugestão que eu penso ser bastante interessante, que é ver a possibilidade, nesses momentos que Elione falou, de nós orientarmos, ter uma relação mais estreita, de usar o Google Classroom. Eu sei o seguinte, Isabela estava fazendo um projeto dela, de doutorado, tem alguma coisa na internet que nós podemos fazer concomitantemente. Eu fazia junto com ela e mexia no texto, ela mexia na hora. Então, tem uma forma, que eu não sei se Fábio sabe o que é, que tem uma forma, depois eu posso perguntar a ela, que isso facilita muito, né? Isso facilita muito o trabalho, para não ficar muito... deles trazerem para nós, depois a gente dá o parecer, a gente pode trabalhar junto, marcar um horário direitinho para orientar. É muito importante isso aí, Ciro, porque faz concomitante. É um trabalho concomitante. É o Google Drive, né? É o Drive. Acho que é o Google Drive, é isso mesmo, Google Drive. É o que nós usamos daquela vez que nós estávamos falando dos mapas. Que nós começamos a escrever junto, não lembra? Lembro sim. Exatamente isso. Oi, Fabiano. O Classroom, ele é um pouquinho... Ele é como se fosse um AVA, né? Um ambiente online, sem ser igualmente aqui. É uma sala de aula para conteúdo, para disponibilizar conteúdos. O nome já diz, né? A sala de aula do Google. Então, para disponibilizar textos, disponibilizar vídeos, disponibilizar aula a aula, conteúdos relacionados a essas aulas. Fabiano? Rapidinho, mas eu só que acho que é pago. A sugestão foi nesse sentido, para facilitar as nossas trocas, e na parte em que os trabalhos são compartilhados, é possível compartilhar com os outros colegas da turma também. Então, além das ferramentas do Google Drive, também ele serve como um repositório de arquivos, onde a gente concentraria todas as coisas no mesmo lugar. Mas é apenas uma sugestão de ferramenta. Existem outras, talvez, que possam até atender melhor as necessidades do grupo, né? É verdade, Fabiano, mas eu acho que o Drive ele é muito bom, ele dá conta. Vamos lá. Vai lá, Sandrinha. Tá. Talvez, Fábio, você avalia que está nessa parte de logística. Eu acho que essa ideia do Fabiano pode ser interessante. Tanto a gente queria usar o AVA, mas como o AVA da UFAL sempre trava muito pela quantidade de quase 22 mil alunos, a gente não quis colocar vocês nessa situação. É mais sentido de organizar o material. E o Jailson estava nos ajudando. De repente, uma dessas oficinas aí, eu e a Elione, a gente marca você, Fábio, num momento para ensinar aquilo que o Jair estava ensinando, compartilhamento do driver, né, dos textos poderem automaticamente serem mexidos. Eu acho que é legal isso, ajuda muito, tá? Mas a ideia nem é ter a exposição, porque depois vai ter o momento do recolhimento. Olha só, pessoal, na linha para ir terminando, o produto final desse encontro, desses encontros, seria a gente fazer uma coletânea, um e-book, na verdade, em 2 formatos, que seria o formato digital e impresso. A gente pensou com a editora CRV, que é uma editora que a professora Elione faz parte do corpo editorial, ela consegue geralmente descontos.
E é uma editora equalizada, ou seja, ela atende às classificações da CAPES, né, ao produtivismo colocado, e a gente pensou que o texto teria entre 12 a 15 páginas, né, incluindo as referências, seria um texto, né, não mais que isso, porque senão aumenta muito, e a gente só teria que fazer a revisão, que a gente pode conversar com o Danilo, que faz coletivamente a revisão gramatical, ortografia e a BNT, tem que fazer essa revisão, é obrigatória, e a gente pode conseguir um preço com ele interessante, e autofinanciar a questão da editoração, que é todo o trabalho do formato digital, o material impresso, né, que a gente entende que se a gente fica dependendo do grupo, quanto maior o grupo, mais o custo diminui, mas a gente avalia que saia uns R$400. Mas geralmente esse valor não é pago todo, você paga primeiro uma entrada, que é um percentual, depois paga a revisão, então tem todo, não é, Eli? Isso aí? Não é todo de uma vez, não. Primeiro paga um valor, depois paga outro. Acho que pode dividir até 3 vezes. É isso. Então, a gente pensou nessa linha, que seria uma produção e uma produção que fica para o nosso currículo, para a nossa história. E é sempre bom, né? Escrever, ter algo... E a gente os exemplares também que a gente recebe são em torno de 100 a 120 exemplares, divide igualmente pelo grupo todo. Cada um vai ficar com um certo quantitativo, né, de exemplares. E, além disso, a gente fica com material que a gente pode fazer lançamento em eventos, a gente pode fazer uma live para que a gente possa os autores apresentar, e a gente já está pensando uma série de atividades de desdobramento em 2022, né, da produção organizada por mim, Síria Leone, mas com uma coletânea que vai ter vários autores, a gente pode fazer vários lançamentos, de repente, lançamento no Rio, com colegas do Rio, lançamento na Bahia, lançamento em Maceió, a gente fazer uma grande live, né, com com autores de diversos campos, com objetos epistêmicos interessantes a serem publicizados. Tá bom? Então, eu vou enviar o material, o Fábio vai, na verdade, enviar esse material todo, eu estou mandando o cronograma todo, desde o primeiro módulo até o último agora, para vocês relerem, revisitarem, já revisado, e a gente pede para que vocês pensem nessa possibilidade, pensem nos objetos, o que é que vocês querem escrever, algo que já tenha, que quer aprofundar, né? E é isso, façam os inventários de vocês e a gente continua no próximo encontro. Eu penso que é isso. É isso aí mesmo, Sandra. Não é? E é isso. Boa noite. Por enquanto é só, né? Então, por hoje é só, pessoal. Boa noite. Amanhã eu envio para o Fábio. Beijo. Obrigada. Tchau. Então, boa noite. Beijo, grande abraço. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, boa noite. Vão beber aonde, Fábio? Eita, ainda estou gravando. Peraí. Interromper a gravação, ainda estou gravando.